Olá, 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 boa noite. Boa noite. Estamos dando início a mais um Forças do Brasil, aqui pela TV 247. São 18 horas deste sábado, dia 30 de março de 2024, e nós estamos ao vivo, iniciando mais um Forças do Brasil, muito especial. Queria dar as boas-vindas a todos vocês que já estão nos esperando aqui na nossa área de chat. Para quem está perguntando se nós estamos ao vivo, eu queria só dizer que sim, estamos ao vivo e agradecendo muito a audiência de vocês. Pedindo já que vocês deem um like, que vocês compartilhem essa nossa transmissão, que será suculenta. Eu queria agradecer especialmente a presença do nosso convidado de hoje, que foi generoso o suficiente para nos atender, aceitar o nosso convite nesta noite de sábado de aleluia, em pleno sábado de aleluia, quando tanta gente está gozando um repouso, um afastamento das obrigações e dos temas mais, digamos assim, complexos e espinhosos. Então, o professor Chico Teixeira, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular aposentado, também professor da Universidade Federal do Juiz de Fora, atendeu o nosso convite, a nossa grande honra, porque então estamos com um sábado de aleluia de grande qualidade com o Chico Teixeira, e eu queria agradecer e dar boa noite e lhe dar as boas-vindas, Chico Teixeira. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar com vocês, né? Aqui num fim de tarde no Rio de Janeiro, que promete um domingo de Páscoa de sol. Olha só, que bom porque um dia de sol, em geral, é um bom dia, não é? Então, esse é o dia de amanhã, é o dia 31 de março de 2024, véspera dos 60 anos do golpe militar de 64. E vamos começar sobre esse assunto. A gente podia começar de diversas formas, mas eu vou começar da forma mais difícil, professor, mais difícil, que é o seguinte: a relação entre o golpe de 64 e esse golpe de agora, essa tentativa de golpe de agora. Mais difícil pelo seguinte, eu lhe coloco uma questão. O golpe de agora não foi seguido unanimemente pelos comandos militares. Receio estar me adiantando um pouco em relação ao legado completo do golpe de 64, que a gente podia fazer um balanço aqui agora também. Mas eu queria dizer o seguinte: o que me atrai ou me provoca é a complexidade do momento, porque justamente vamos dizer, adesão de todos os comandos militares ao golpe atual colocou certas complexidades na conjuntura. E nós estamos vendo, evidentemente, isso acontecer, certo? Porque o governo Lula está tentando lidar com essas complexidades, que é o fato de que não inteiramente todos os militares aderiram. E há, então, uma necessidade de lidar com esses dois campos que se criaram no meio militar. O campo, digamos assim, golpista, talvez bolsonarista, mais explicitamente bolsonarista, e o campo que não aderiu a isso, que é uma novidade nas conjunturas, eu diria, de forma tão clara, uma novidade nas conjunturas das últimas décadas, talvez pudesse dizer isso. Então, eu queria lhe colocar esse problema e dizer como é que você acha disso, é real isso? E como é que o governo o governo Lula está lidando com essa, digamos assim, novidade, essa realidade? Bom, Mário, eu acho que você tem toda a razão. Aquele modelo de golpe que se tornou muito comum nos anos 60 na América Latina, de certa forma o Brasil é que deu a largada em 64, em seguida a Argentina, Uruguai, Peru, né? E ao final o próprio Chile, que era um modelo de estabilidade, aconteceram golpes daquele tipo, daquele modelo que aconteceu em 64. Quando eu falo tipo daquele modelo, eu estou dizendo
é um colocar carros blindados, é colocar tropa na rua. O golpe é um golpe que os militares levam até as últimas consequências. É um fato militar nesse sentido. Claro que havia apoio de grande parte do empresariado, havia apoio de ordens religiosas, havia apoio da mídia, largamente um apoio da mídia, havia apoio de intelectuais importantes que apoiaram o golpe, nesse sentido. Mas o miolo do golpe foi a saída da coluna militar de Juiz de Fora e que acaba levando todo mundo, os militares, para a rua. Esse era o modelo dos anos 60 e que dura até 80, e a partir daí você tem as transições democráticas que acontecem. O que nós vemos hoje é um golpe diferenciado, é um golpe que não se inicia pelos militares. Os militares chegam ao golpe no final. Isso não quer dizer que eles não sabiam, quer dizer que eles esperam que outras forças na sociedade tomem a dianteira e realizem o golpe. Esse modelo é um modelo muito parecido com aquilo que nós vimos em 1922, na Marcha sobre Roma de Benito Mussolini. O modelo hoje do golpe é um tipo de insurreição, e os militares chegam, mas em seguida, para colocar ordem e assumem o governo. Foi assim na Praça Maidan, em 2014, foi assim em La Paz, em 2019, foi assim no Capitólio, foi assim aqui. É esse modelo de uma insurreição. Participam as forças da ordem, quer dizer, polícias, guardas privadas, são mobilizados para participar, e ao final é que chegam as tropas para restabelecer a ordem. O que aconteceu no caso do Brasil em 2023, no 8 de janeiro? O que aconteceu foi que, na verdade, eles não conseguiram levar a insurreição dita popular até o limite, como aconteceu em La Paz ou aconteceu em Kiev. Ficou parecido com Washington. Eles conseguiram invadir os prédios, deter as cerimônias, estabelecer um clima de caos, mas a ideia de que o país era ingovernável e então precisava do golpe não se completou, em grande parte por causa da rapidez da reação do então ministro Flávio Dino, do Ricardo Capelli e mais um grupo de pessoas, inclusive do André Passos, na Polícia Federal, que conseguiram deter o desenlace do golpe. Mas primeiro foi uma insurreição, que seria seguida, então, pela tomada do poder. Interessante. Então, você inverteu a minha questão. Você não identificou nos militares a não, digamos assim, a gênese da não adesão. Não, o golpe de 2008 ele se assemelha a uma outra modalidade, insurreição, etc., com autogolpe. Ele começa no núcleo de poder. É o núcleo de poder que faz o golpe. Porque, na verdade, Mário, não foi um golpe no 8 de janeiro. O golpe foi tentado no 7 de setembro de 2021. O golpe foi tentado de novo no 30 de outubro de 2022. Foi tentado de novo no 12 de dezembro de 2022. E depois ele foi realizado mais plenamente no 8 de janeiro. Então, na verdade, foi uma tentativa de ir empurrando as instituições para o golpe, nesse sentido. A gente vê que o governo de Brasília, a Polícia Militar de Brasília, órgãos como o GSI, como a ABIN, órgãos como, inclusive, o Comando Militar do Exército, o Comando Militar do Planalto, o comandante do batalhão Duque de Caxias, da Guarda Presidencial, todos estavam ali formados. Havia uma grande orquestração em torno de provocar a mobilização popular, que a gente sabe hoje que foi largamente financiada por empresários e montada pelos chamados kids pretos, tropas especiais das Forças Armadas Brasileiras. Então, cria um ambiente de incapacidade de governo
né, talvez até do Lula não poder voltar a Brasília, tomar o aeroporto, coisa parecida, e então viria o golpe. Por que não deu certo? Não deu certo por duas razões, né? Não deu certo, em primeiro lugar, porque a reação foi muito pronta, né? Para mim, isso vai ficar estampado na minha cabeça, quer dizer, as pessoas que cercavam o presidente Lula em Araraquara estavam muito bem informadas, e muito bem informadas sobre o que era a possibilidade do golpe. Havia, até aquele momento, 8 de janeiro, uma quase proibição em falar em golpe. Ninguém podia falar em golpe próximo do governo. O governo tinha assumido, através do general Gonçalves Dias, do ministro Múcio e do brigadeiro Joseli Camelo, hoje no Superior Tribunal Militar, a ideia de que não havia problema com os militares. Eles assumiram esse diagnóstico produzido por essas três pessoas. Tanto que, na transição, o Lula fez um modelo de transição democrática, né, montando comissões para cada ministério. Qual foi o ministério que não teve nenhuma comissão, não conversou com ninguém, não aceitou nenhum documento? O Ministério da Defesa. O Múcio, o Gonçalves Dias e o Joseli disseram, não, a gente já tem tudo pronto. Está tudo feito, não tem mais problema, não tem que desmontar acampamento, eles são patriotas, têm até parentes lá, não pode mexer, etc. Tal. E aí eles deixaram crescer o processo. Né? Mas a reação do Flávio Dino, do Adi Damus e do Ricardo Capelli foram muito claras, principalmente ao não aceitarem a imposição de uma GLO, que era chamar o artigo 142, que era exatamente o que eles queriam. Em segundo lugar, não deu certo porque o alto comando estava dividido. Estava profundamente dividido contra o golpe. Tá? Enquanto nós tínhamos generais, né, altamente golpistas, como Paulo Sérgio, né, o ex-ministro da Defesa, e o próprio candidato não eleito a vice-presidente da República, o general Walter Braga Neto, nós tínhamos também um grupo de generais, hoje a gente pode falar, né, o general Strumpf, o general André Novaes, o general Richard Nunes, o general Penteado, que tinham tropas, eram comandantes de regiões militares e que não aderiram ao golpe, não participaram do golpe. E havia um outro grupo de oficiais superiores, como Freire Gomes, né, e como o Batista, no comando, o brigadeiro Batista no comando da aeronáutica, que embora também soubessem e não tenham combatido o golpe, eles embarreiraram o golpe, eles criaram uma força ali de inércia para não deixar avançar o golpe. Então, na verdade, a gente tinha três grupos de oficiais, os golpistas, os antigolpistas e aqueles que estavam em cima do muro, tinham conhecimento do golpe, não tomaram nenhuma atitude golpista e tomaram algumas atitudes de paralisia do golpe nesse sentido. Muito bom, muito bom. Aquele Estevam Teófilo também era comandante de tropa, não era? Era do Coté. E esse era golpista, não é? Golpista. Vários generais eram, Pazuello era golpista, etc. Tá? Mas o que é importante são esses generais. O Arruda, o general Dutra, que era o comandante do Planalto, o coronel Fernandes da Hora, que era o comandante da Guarda Presidencial, ele tinha 600 homens ali, estavam numa garagem perto, era só chamar, ele não chamou. Né? Quer dizer, então a gente tem, a tua pergunta, quer dizer, ela é fundamental, porque nós temos uma continuidade histórica, né, desse golpismo na cultura, alguns chamam cultura, outros chamam hábitos, militar brasileiro. E é muito interessante que, às vezes, não precisava, mas às vezes a gente tem até uma continuidade física. O general Augusto Heleno, que era o chefe do GSI e que falou em golpe, que tentou golpe o tempo todo, em 1977 ele era o capitão Augusto Heleno, que participou e tentou dar o golpe com então o general Silvio Frota contra o presidente general
Geisel, que tinha anunciado a abertura política. Então a gente tinha no poder, e não com pouco poder, o GSI, né, um general que tem uma carreira de golpismo, tem uma carreira imensa de participação. Não precisava nem desse elo físico entre 64 e 2023, mas existe até o elo físico. Sim. Nesse caso, e talvez ele não seja nem o único, né? Que a gente não tem tanto uma pessoa tão explícita quanto ele, mas talvez haja outros, né? Que deveriam ser também plotados, como se fala, acompanhados, né? Para vocês que estão nos acompanhando, olha, nossa audiência já explodiu e eu queria pedir mais likes, mais compartilhamentos. Como é que a gente pode fazer? Vamos embebedar o algoritmo de likes para que ele compartilhe ainda mais a relevância e o engajamento dessa nossa transmissão. Se você achar que é o caso, você pode se tornar membro aqui da TV 247, uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Você pode também doar pela chave pix@brasil247.com.br, enviar super stickers, super chats, e deve enviar contribuições, perguntas, questionamentos, complicações aqui, informações as mais básicas aqui pela nossa área de comentários, o chamado chat. A gente já vai passar para o tema dos Estados Unidos, nesse caso, porque ele continua tendo repercussões, caro Francisco Teixeira, como a política às vezes é complexa. Agora, você falou, professor, das providências do Vadir Damus, do Flávio Dino, de outras pessoas, Capelli. do Capelli, outras, enfim, informações que parecia haver, o próprio adiantamento da posse, da diplomação do presidente, parece já faz parte desse contexto, não é? Essa diplomação seria, salvo engano, no dia 19, foi antecipada para o dia 12 de dezembro, E no dia 20, os comandantes militares se negaram a fazer a passagem de comando no governo Lula. Eles fizeram a passagem de comando antes, tá? Exatamente no dia 20. Uma coisa inédita na história da República. Quer dizer, na verdade, os 3 comandantes não estiveram presentes, né, como deveriam, com o presidente da República, para assumir os comandos. Eles adiantaram isso, como se não fosse uma decorrência da eleição. E os que assumiram, nem todos eram, digamos, santos, né? Digamos assim. Não, nenhum deles era santo. Quer dizer, o Arruda, o primeiro ato dele foi nomear o tenente-coronel Mauro Cid comandante das Forças Especiais em Goiânia. Tá? Estranhíssimo. O segundo ato dele foi não aceitar de maneira alguma retirar os acampamentos ditos patrióticos dos locais que eles ocupavam. E, no 8 de janeiro, ele mobilizou os blindados para cercar a Praça dos Cristais, onde estavam os refugiados da depredação no acampamento patriótico, para não deixar a Polícia Federal entrar para efetuar prisões. Ameaçou o ministro Dino aos berros, num momento em que o ministro se retira do comando militar com medo de ser preso. Teve medo real de ser preso ali. Tá? Mas você não abordou tanto, já falou, claro, mas... Então, esse do lado dos que queriam prevenir, ou se antecipar, ou reagir ao golpe, né, como esses nomes que nós citamos. E do lado militar, por que não deu certo isso? Convicção, parece que o general Tomás Paiva e outros, o que motivou essa novidade, que é essa banda antigolpe, que não, por diversas motivações, não participou, ou se omitiu, ou resistiu claramente por conta de argumentos constitucionais? O que está por trás disso e qual a solidez disso? Olha, o que eu tenho conversado, inclusive com esses generais,
alguns deles foram meus alunos, outros foram meus colegas, né, é que, efetivamente, eles apontam duas razões. Em primeiro lugar, e me parece isso chocante, né, que é muito fácil dar um golpe militar, difícil é sair dele. O que você faz com um golpe militar? Você vai afastar pessoas, você vai demitir pessoas, você vai prender pessoas. Depois que prende 5, tem que prender 15. Depois que prende 15, tem que prender 30. Né? E aí vai estabelecer a censura, vai fazer o quê? Então, o que fazer depois que se dá o golpe? E, em segundo lugar, o final do golpe. Eles me falavam que, na verdade, em 64, eles tinham sido empurrados para o golpe, o que é uma interpretação, e que, a partir de 79, 80, né, os mesmos que patrocinaram o golpe, empresários, líderes religiosos, né, a mídia, caiu de pau, se retiraram e os militares ficaram sozinhos para administrar, né, os últimos dias, né, da ditadura militar. E que eles teriam aprendido com isso, né, e que não estavam mais disponíveis para aventuras desse tipo. Nós temos uma geração nova de militares, né? Militares muito técnicos, muito formados de forma técnica, mas temos também uma duração, né, muito grande de uma doutrina informal nas Forças Armadas que estabelece que, por eles terem proclamado a República, que eles são tutores da República, uma doutrina da tutela militar sobre a República. Eles acham que o poder moderador, o Império do Brasil tinha 4 poderes, né? Judiciário, legislativo, o executivo, que era exercido pelo ministro do Império, que equivalia a primeiro-ministro, e o poder moderador, que era exercido pelo imperador. E que não era pouca coisa, que ele convocava eleições, ele nomeava gabinetes, ele demitia gabinetes, e ele distribuía essa mixórdia desses títulos de conde, visconde, barão, né, marquês, que formava, né, uma clientela de apaniguados do Império. Né? Eles acreditam que, ao proclamar a República, esse poder moderador passou para eles, e eles têm direito a interferir na República. Sim, então não são exatamente mutações nas convicções militares, mas mais uma avaliação histórica das realista. Não se pode... Eu diria hoje que uma parcela muito importante das Forças Armadas, e isso estaria em torno de 70%, 75%, tá? São, aspas aí, moristas, tá? Ainda acreditam piamente no juiz Sérgio Moro e na ideia de que políticos brasileiros são sempre corruptos, não tem ninguém patriótico e que eles são os únicos patriotas e, por isso, eles têm obrigações com a República. Bom, eu já vou passar para aonde você acha que vão esses processos aí, porque você sabe como começa, não sabe exatamente como termina a pena nos dois sentidos, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da TV Justiça, enfim, dos depoimentos, das delações, enfim, abre-se um novo e inexplorado capítulo na história do Brasil. Sem dúvida. Inédito. Não é? E aí, quem é que pode dizer onde vai traçar a linha? A partir daqui não vai, aqui vai, e a situação se estabiliza. E temos um status quo ao qual todos os lados aderirão tranquilamente, inclusive os derrotados, os apenados, e etc. Né? Há uma enorme interrogação no ar que já influencia os hábitos atuais, os comportamentos atuais. Não é? Então, nós vamos chegar aí, tá bom? Mas antes eu queria te perguntar a pergunta da colega Érica Werneck, ela te pergunta: o fato de não ter havido o apoio do Zé Uá contribuiu para que a tentativa de golpe não ter dado certo? Tem também a Ananda fala, o tio Sam sempre diz que não tem nada a ver com golpes, e o tio Sam, e gente muito preocupada com a posição, seria determinante, seria importante a posição dos Estados Unidos nesse caso?
Olha, tem duas correntes trabalhando com essa ideia, tá? Quer dizer, e entre nós no Brasil, a teoria da dependência, a velha teoria da dependência, como formulada por André Gunther Frank, por Faleto, pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, ela dá um papel muito grande ao imperialismo, né? E o imperialismo, inclusive na época da abertura política no Brasil, quando Carter foi eleito lá nos Estados Unidos, fez advertências a Geisel, a gente brincava naquela época que só o imperialismo derruba a ditadura, né? Quer dizer, tinha uma ideia assim, de uma ação mecânica nesse sentido. Contra isso, a gente tem o volume do Brasil e a gente tem a ascensão da China como um parceiro fundamental e que dispensa largamente o papel dos Estados Unidos. Nós tivemos golpes militares, né? Por exemplo, num grande aliado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não queriam o golpe, que é Mianmar, a antiga Birmânia, que é vizinha da China e que os Estados Unidos têm grandes interesses. Nós tivemos a perda do Afeganistão para os talibãs e os Estados Unidos se conformou com isso. Tivemos agora uma série de golpes na África que expulsaram os Estados Unidos e a França da África em favor da China. Então, eu acho que a conjuntura é tão diferente, o fato dos Estados Unidos não ser mais a única grande potência e que as nossas relações se abriram tanto, que eu acho que os fatores internos são muito mais importantes do que a presença do imperialismo dessa vez. A outra colega, Leda Beck, está preocupada com a formação dos militares. Você acha que é possível alterar essa formação? Isso tem a ver com a pergunta do general, sobre o general Tomás Paiva, ou os militares antigolpistas, digamos assim, sobre quão profunda é a transformação democrática dessa nossa instituição militar. A AMAN vai mudar? Não é só a AMAN, é a AMAN, é a ESM, a Escola de Comando do Estado-Maior, é a Escola de Guerra Naval, é a ESG em Brasília, a ESG no Rio de Janeiro, né? As escolas e as academias. Existe nessas escolas uma ideia muito forte e muito errada de que o Brasil surgiu em Guararapes em 1654, quando aqueles três, um índio, um negro, um branco, se uniram contra a invasão holandesa. E o exército venceu, né? E aí já vem a interpretação, o exército venceu a invasão e ali fundou a nacionalidade brasileira. Ou seja, nós surgimos como nação, né? Ainda com vários séculos de domínio português, né? E antes da França, antes da Inglaterra, antes dos Estados Unidos, somos um fenômeno de precocidade nesse sentido. E com uma consequência muito dura, né? Qual é? A consequência de que o exército vem antes da nação e forma a nação. Né? Esse é o âmago do pensamento conservador. Né? O Estado, através do exército, formando a nação e se pondo como mais importante do que a vontade da nação. Né? Isso é uma mentalidade que tem que ser modificada. Né? E, para isso, precisa de uma grande reforma educacional nas escolas e nas academias militares, mas precisa também retirar claramente a capacidade das Forças Armadas de vigiar a cidadania. Os serviços ditos de inteligência não podem continuar se ocupando com políticos, com MST, com o Sindicato dos Professores ou coisa parecida. A função da inteligência militar é a geopolítica internacional e não espionar. Você lembra daquele caso daquele capitão que aprontou uma armadilha para os estudantes em São Paulo, foram todos presos, né? Ele se fazia passar por um militante de esquerda. Quer dizer, isso é absurdo, isso não faz parte de maneira alguma das funções militares. Então, a gente precisa fazer isso. E precisa mexer no artigo 142. Né? O artigo 142 ele não permite, de forma alguma, que ninguém dê golpe de Estado, nem militar, nem civil. Né? A redação dele está lá no artigo, e embaixo vem duas leis complementares. Mas como tudo que é letra pequena no Brasil não se lê, essas leis complementares foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, e que estabelece o rito do uso do artigo 142.
E o Fernando Henrique Cardoso sabia muito bem o peso do 142, porque ele, ao lado do Genuíno, foram os dois únicos deputados de esquerda, ou centro-esquerda, se quiserem, que participaram da redação do artigo 142. Quando ele chega na presidência, ele vê o perigo e ele faz duas leis complementares, né, anulando a capacidade do 142 servir como poder moderador na mão dos militares. Mas o caput continua péssimo. É preciso mexer nisso para aqueles que, sabe aquela história? Entendeu o que é que desenha? É preciso desenhar para esses. Parece que o ministro Luiz Fux está começando a emitir um voto ou uma sentença a respeito desse assunto, né? Parece que houve ontem, na noite de ontem, né, a emissão disso, se eu não me engano. Ele fez uma fala muito importante de reinterpretação do 142 da forma correta, né? Da forma correta. Ele percebeu o risco que o atual caput contém. Muito bem. Nós já vamos passar para um outro tema, que é o seguinte, que é o mesmo tema de outro jeito. No entendimento do Pedro Serrano, depois de 2 noites na embaixada, o Bolsonaro deveria ser preso imediatamente, segundo a lei. Acho desmoralizante, estar solto é perigoso, diz a Thaís Braga Neves. E a Zóia Cavalcante questiona você, Chico, e ela pergunta, professor, como os militares são moristas? Se há inúmeras evidências de corrupção nas Forças Armadas, desde Getúlio, passando pela ditadura e sob o governo Bolsonaro. Aí você pega, acho que pega essa depois pega da embaixada, porque aí a gente já passa para outro assunto. Olha, isso se chama sistema cognitivo dissociativo. Né? Nós que somos professores, não todos, mas em grande parte ou fez pedagogia ou fez psicologia, no meu caso, então nós trabalhamos muito com isso. Quer dizer, são aquelas pessoas que você explica, e as pessoas voltam a perguntar a mesma coisa ou a dizer a mesma coisa. Essa noção dissociativa, que vê um mundo paralelo, não consegue enxergar as coisas, está muito ligado à formação ideológica deles. Esses meninos estão ali, agora meninos e meninas, desde os 11, 12, 13 anos de idade, ouvindo e sendo formados nesse sentido. Não é uma coisa militares. Você diz nas escolas militares. Isso, exatamente. Então, acontece isso. Não estamos numa sala de pós-graduação onde uma tese é enfrentada com uma outra tese e a gente discute e chega à conclusão do que explica melhor. É um ambiente que Erving Goffman, um grande psicólogo, né, chamou de instituição total. Né? É assim que funciona. Né? Assim que funciona. A respeito do Bolsonaro na embaixada, quer dizer, a questão anterior é o seguinte, tinha sido tomado o passaporte dele para ele não se ausentar do Brasil. Né? Ele fez 2 coisas que mostram claramente que ele queria se ausentar. Ele transferiu $800 mil para uma conta nos Estados Unidos. E ele foi para o território de outro país. Embora fique dentro do Brasil, é uma Budapeste do Cerrado, mas lá ele não poderia ser alcançado pela justiça brasileira. Então, claramente, ele teve um esforço para a fuga. Né? Isso, ao meu entender, mas eu não sou jurista, não sou nem juiz, nem estou encarregado do caso, né? Eu acho que seria suficiente, sim, para prendê-lo. Mas o caso Bolsonaro, então, eu concordo com você, professor, o caso Bolsonaro, então, ele está dentro e fora desse caso geral do que aconteceu nesse período do golpe, da tentativa, da intentona comunista de 8 de janeiro, com essas várias tentativas que houve, pelo menos ao longo do ano de 2022, não é? Mas talvez se possa até identificar outras tentativas já em 2021. Então, isso não abrange só o Bolsonaro, abrange outros comandos, altas patentes militares, inclusive o Mauro Cid, esses outros que você citou aí. Qual é o caminho? Como é que você avalia esse novo momento e o que isso comporta? Bom, eu acho quase impossível dissociar o Bolsonaro do golpe.
Ele, no 7 de setembro de 2021, ele disse que não obedeceria mais o Supremo Tribunal Federal e não reconheceria mais sentenças do tribunal. Reuniu uma multidão em Brasília e uma multidão em São Paulo para declarar isso. Organizou uma minuta com o ministro da Justiça dele para anular as eleições em 30 de outubro de 2022 e exonerar e prender juízes do Superior Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Brasília foi destruída no dia 12 de dezembro, o dia da diplomação do Lula, e ele e o ministro da Justiça dele não se mexeram, inclusive com a ameaça de bombas, carro-bomba, no aeroporto de Brasília. Não se mexeu. Então, separar o Bolsonaro... Quer dizer, uma das coisas que a gente tem que entender, e às vezes algumas pessoas não estão entendendo, é que o bolsonarismo é a expressão do militarismo golpista atual. O bolsonarismo foi criado nos quartéis. Ele é um capitão e ele trouxe essa formação e ele foi apoiado pelos militares para ser o presidente do Brasil. O bolsonarismo é um militarismo, É uma das muitas formas. A gente teve o florianismo, a gente teve a política das salvações nos anos de 1920, tivemos o tenentismo, em seguida tivemos os generais do Estado Novo, tivemos os generais que tentaram impedir a posse de Getúlio Vargas, a posse de Juscelino, a posse de Jango. Há uma continuidade do golpismo militar. E o bolsonarismo é uma expressão do golpismo militar. Tentar separar uma coisa da outra não vai dar certo. Mas esse construto, ou essa unidade, está quebrada. Ela está quebrada, talvez, por um bom tempo. Existem campos agora, eu acho. Inclusive um campo, ao que parece, defende a punição do outro. Defende a responsabilização e a punição do outro. Então, isso altera, a meu ver, altera bastante, não? Mário, só houve uma diferenciação no último ano do governo Bolsonaro, quando alguns militares resolveram não embarcar. Até aí, quer dizer, você tem discursos do Freire Gomes contra as urnas. Você tem tweets do Brigadeiro Batista contra as urnas. Quer dizer, todos estavam ali e o candidato de todos eles era o Bolsonaro. Perdeu o Bolsonaro as eleições, o que dividiu foi quem aceitava o resultado das urnas e quem não aceitava. E mais tarde, agora, em 2023, houve um impacto muito grande nas Forças Armadas por causa do discurso sempre incorruptível deles, sempre patriótico, quando se descobriu, a falsificação do cartão de vacina. 2, o tráfico de bens públicos com as joias e outras coisas. E 3, quando um general apareceu claramente mobilizando pessoas contra outros oficiais, mandando infernar a vida, mandando ir lá na casa, dizendo que tinha que infernar a vida deles, etc. A ideia de família militar foi colocada em xeque ali. Então, hoje, eles estão divididos, mas até 22 não estavam divididos assim. Muito, muito oportuna e boa essa discriminação, muito legal. Agora, você imagina Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid, Estevão Teófilo e outros numa eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República Bolsonaro por golpismo e numa eventual condenação. Isso não é uma espécie de virada inédita na situação brasileira? É inédito. Nesse momento, está se travando uma operação de remediar o mal, vamos dizer assim, para ninguém ficar ofendido. Então, nesse momento, está muito claro que Walter Braga Neto não tem salvação, que Paulo Sérgio não tem salvação. Não se tem a mesma clareza sobre o almirante Almir
Garnier, da Marinha, nem sobre o general Augusto Heleno, por incrível que pareça. Acham que não há material possível. Esses, né, Paulo Sérgio, né, e o Walter Braga Neto, possivelmente vão ser condenados, e aí eles vão sofrer o processo de serem declarados indignos para as Forças Armadas e perder a patente, embora não o salário. Né? Agora, há um processo de apanhar, né, o Teófilo, apanhar o Arruda, apanhar o Dutra, apanhar esses outros e salvá-los, e não deixar eles irem juntos. Por quê? A explicação nos meios militares é muito clara. Paulo Sérgio e Walter Braga Neto deixaram de ser militares há muito tempo, passaram a ser políticos. Inclusive, Walter Braga Neto tem escritório no PL, essa coisa toda, foi candidato a vice-presidente. Então, ele vai ser punido como político, né? E não como militares. Já o Arruda, o Dutra, o Teófilo, nunca foram políticos. Se eles forem punidos, vai ter que se estabelecer que os militares, de fato, na função militar exclusiva, conspiraram contra a República. Esse é o ponto que ainda não está claro e que não se quer chegar. O presidente Lula já está lidando com essa realidade, não lhe parece? Dessa complexa correlação de forças, divisão ou diferenciação dentro das Forças Armadas, isso está ligado à atitude que ele teve, pode estar ligado à atitude que ele teve nesse caso específico da, digamos assim, da memória desse golpe militar de 1º de abril de 64, não lhe parece? Eu acho que o presidente Lula, ele entende, né, que o núcleo conspirador é bolsonarista com sobrenome bolsonarista, que está ligado, né, à antessala do Bolsonaro, e que os militares não têm participação nisso. Né? Isso que nós falamos, que o bolsonarismo é o militarismo dos nossos dias, não é a compreensão do presidente Lula. Né? O presidente Lula, inclusive, ontem fez vários elogios ao almirante Caram, né, que está muito velho, e que foi um almirante que assumiu, né, o posto de ministro da Marinha em substituição a Maximiano da Fonseca, que era a favor das diretas. O Figueiredo, então, derruba, né, o almirante Maximiliano para colocar o Caram, que era contra as diretas. Mas o Lula não deve saber isso. O Lula não deve saber isso. E acabou elogiando lá o Caram, etc. Tal. E ele não soma, né? Ele não coloca na conta dos militares nem a ideia de que o bolsonarismo foi, né, gestado nos quartéis, nem que o bolsonarismo foi amparado no governo pelos militares. Né? O Lula, ele tem um grande interesse, um grande movimento em política internacional, em relações internacionais. E o Lula acredita, como vários pesquisadores, vários teóricos, de que para se ter uma política externa respeitável, é preciso ter forças militares respeitáveis. Não para ir para a guerra, não para fazer guerra, mas um elemento de dissuasão, um elemento para utilizar como força de paz, como demonstração, como visita, etc. Ele não quer, de maneira alguma, atingir esses militares, porque ele considera fundamentais, inclusive, para os objetivos do seu governo. Sim, então você não acha que isso tenha uma relação com a data de 1º de abril de 64, com essa, digamos, a contenção que ele solicitou, ou que ele determinou em relação a manifestações oficiais? Tem, porque faz parte do pacote, mas não é uma coisa isolada, é uma ideia geral de tirar as Forças Armadas da linha de tiro aí. Tanto o elogio ao almirante Caram ontem, quanto a decisão dele, inclusive ordem para que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, não fizesse os eventos que estavam programados e que não comparecesse a eventos que estavam programados. Né? Quer dizer, isso implica claramente que esse núcleo político aí em torno do presidente não tem a dimensão, ou não perceberam a dimensão do componente militar do bolsonarismo.
Agora, esse componente militar está quebrado também. Bom, não vai dar para a gente falar de metade dos assuntos que a gente planejou, mas está muito interessante. Esse componente militar, como eu lhe disse, está quebrado, mas está quebrado também do ponto de vista político. Retirar o Bolsonaro da circulação, digamos assim, pública, processá-lo, responsabilizá-lo, torná-lo inelegível, afastá-lo dos militares, ou pelo menos de uma parte grande dos militares, parece como que quebraram um dos pés em que se construiu o bolsonarismo e a sua força, a sua respeitabilidade, se eu posso, entre aspas, falar isso, que são importantes para a sua funcionalidade política como um movimento, não lhe parece? Eu creio que sim. Veja, voltando inclusive à pergunta da ouvinte ainda há pouco, né? Veja só, Mário, o governo Lula é um sucesso. Em pouco tempo, o governo Lula é um sucesso. A gente tem que dizer isso. Quer dizer, o PIB voltou a crescer acima de tudo que as aves agourentas queriam. A inflação caiu, os juros caiu, 100 milhões de carteiras de trabalho assinadas, o que incide diretamente sobre o buraco da Previdência que ninguém mais pode falar que não é sustentável. Foi a retomada do trabalho, do emprego, que viabilizam, inclusive, a Previdência. Quer dizer, o presidente conseguiu isso praticamente em um ano, né? Ele é um sucesso. E o que aconteceu com a popularidade dele? Caiu, né? Quer dizer, é dissociativo o conhecimento que as pessoas têm. Acho que, sem dúvida nenhuma, há um problema de comunicação. O Lula é um brilhante comunicador, ele tinha que falar mais, ele tinha que aparecer mais, ele tinha que estar mais voltado para a população. Mas também existe esse efeito de ideologia que as pessoas não reconhecem. E existem alguns focos que têm que ser resolvidos, né? Por exemplo, está muito mal a questão dos jovens e da educação. A taxa de desemprego entre 18 e 25 anos é o dobro da taxa de desemprego normal, né? Há uma disputa na área de educação muito ruim com as reformas, cortas. Só na minha universidade foram cortadas 200 bolsas de doutorado, a UFRJ, e 100 bolsas de pesquisadores, né? Isso tem um impacto pelo país todo, né? Isso tem um impacto muito grande, quer dizer, temos problemas com a ministra da Saúde, que é uma excelente pesquisadora, uma pessoa amorosa, uma pessoa ótima, mas teve esse pico aí. Então, há um problema dissociativo aqui e que a gente tem que claramente trabalhá-lo. Por outro lado, a corrente bolsonarista está a todo vapor, porque agora ela só é pedra, ela não é mais telhado, ela só é pedra. E mais do que isso, quer dizer, se cassou o direito de ser eleito do Bolsonaro, mas não se cassou os direitos políticos dele. Ele pode aparecer na televisão fazendo campanha para a esposa dele, para quem ele quiser colocar no poder. Ele pode falar com o primeiro-ministro de Israel como se ele fosse um grande estadista e não um criminoso, né? Então, se deu um passo que foi importante, torná-lo inelegível, mas não se deu o passo consequente, que foi cassar os direitos políticos dele. Muito bem. A Rose Filgueiras pergunta um detalhe, ela manda um superchat, qual seria a contribuição do Vadi no dia 8 de janeiro. O Ricardo Tristão fala, Chico, a próxima tentativa de golpe de Estado poderá tentar transformar o Brasil em uma teocracia judaico-cristã, evangélica, fascista, capitalista. Mais uma aqui. Thaís Braga Neves te fala, parabéns, professor Chico. E aí ela faz um elogio para mim. Olha, o Mário é perfeito nesse programa de entrevista. Chama os melhores. Isso Concordo muito. E o Antônio Bastos agradece e diz, Chico Teixeira é muito claro, esclarecedor. E é isso. Ficou duas questões aqui. Uma do que se vai haver um outro golpe com essas características teocráticas e etc. E sobre o papel do Vadi Damus. O Vadi Damus, ele é um brilhante jurista, né? Advogado, constitucionalista. Ele é secretário do Ministério da Justiça. Era já com o Dino e continuou com Lewandowski. No auge, né, quando os acontecimentos... Porque a gente sabia do golpe desde a sexta-feira. A senha, Bem-vindo à Festa de Selma,
né? Selma não é uma pessoa, Selma é uma cidade dos Estados Unidos onde a polícia racista, nos anos 60, matou dezenas de negros numa marcha pacífica pelos direitos civis. Por isso que eles, fascistas como são, escolheram Selma. Teve um filme de muito sucesso há 2 anos atrás sobre isso, por isso que eles escolheram Selma como a senha do golpe. A senha estava circulando desde sexta-feira. Os ônibus estavam chegando desde sexta-feira. A gente sabia que isso estava acontecendo, conversávamos, e uma coisa fundamental tirada com a Adi, com o Ricardo Capelli, foi não fazer de maneira alguma GLO. Explicar ao presidente que GLO era colocar um general controlando Brasília, que isso não poderia acontecer. Então, o papel do Adi foi muito importante nessas conversações e na gestação do decreto de intervenção federal em Brasília, com o artigo 136 da Constituição e não o artigo 142. O golpe, talvez não se precise de golpe. Talvez não se precise de golpe. Se nós continuarmos nesse ritmo, né, de não enfrentar o fascismo, talvez o fascismo ganhe as eleições. E agora você tem uma missão muito fácil. Depois de todo esse quadro muito difícil que lhe foi apresentado, você tem o meu pedido para destrinchar a situação da investigação do crime contra... Bom, antes de eu falar da Marielle, eu queria só lhe perguntar o seguinte: o que dizer para as famílias e aqueles que foram perseguidos, desaparecidos, torturados, eliminados, desempregados, exilados pelo golpe de 64, e essa situação em que existe hoje, de que há certas restrições a falar sobre o assunto, pelo menos restrições oficiais? O que dizer para essa gente? Olha, eu sou historiador, né? Quer dizer, a minha base é ser historiador. A minha formação, a minha vocação, dou aula em lugares como cientista político, como educador, mas meu núcleo é historiador. Eu acho que o poder não deve decidir nada sobre a memória da nação. O poder e memória histórica não casam bem. Tomar decisões sobre o que vai ser comemorado ou não comemorado é um erro muito grande, que amanhã pode vir alguém e resolver que não vai comemorar o dia de Zumbi, ou que não vai comemorar o dia das mães, tá? Seja lá a maluquice que for na cabeça das pessoas, porque se abriu uma porta que a gente não sabe aonde, né, leva essa porta, quando o Estado decide o que é memória nacional, o que não é memória nacional. Eu falo isso dos 2 pontos de vista, como historiador e como vítima da ditadura. Tá? Paguei um preço elevado. Tá? Me sinto, tá, totalmente abandonado em relação a isso, tá? Mas eu imagino uma situação ainda pior, daquelas famílias que nunca receberam o corpo dos seus filhos, ou dos seus maridos, ou dos seus irmãos. Além de uma mera rememoração, ninguém quer comemorar o 31 de março, é uma rememoração, é parte, né, da memória nacional, né? O Lula havia prometido recriar a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, que a Damares tinha fechado. Né? Isso é uma coisa muito clara. Tiveram pessoas que perderam familiares, tiveram pessoas torturadas, tiveram pessoas que perderam emprego. Existia uma coisa chamada, eu não sei se você lembra, Mário, uma coisa chamada atestado de ideologia. Claro. Você tinha que ir ao DOPS para pedir um atestado de ideologia quando você ia para um emprego, né, no município, no estado ou na União. Eu passei, né, no concurso para a UF e fiquei 1 ano, até 79, para poder receber meu salário, porque eu não tinha atestado de ideologia. Né? Quer dizer, é muito duro desconhecer tudo isso. Acho que é um grave engano, e um engano numa área sensível. Né? Todo apagamento retorna. Né? É quase que um mecanismo de psicanálise. Você recalca, ele volta como sintoma. Né? Então, eu acho que é grave ter feito isso. E afeta todos os que foram afetados, mas não só eles. Afeta todos.
a memória nacional. Tá? Quer dizer, quando tem Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quando você tem o general Augusto Heleno dizendo que nunca houve tortura, né? Que nunca houve sequestro, nunca houve desaparecimento, que o AI-5 era muito bom, né? O que você faz quando isso passa para o ouvido dos jovens e dos adolescentes? E a gente, o lado da democracia, não vai colocar claramente isso na rua. Perfeito. A Stella Bettini, eu agradeço o superchat, ela diz: essa tentativa de se aproximar da direita pode ter uma péssima repercussão na esquerda que o sustenta. Ele pode ser sempre uma personagem respeitada, mas não será mais eleito. Você concorda com isso? Lula ganhou as eleições por 1,8 de diferença com o fascismo, né? E essa diferença do fascismo, esse 1,8, se você somar professores e estudantes universitários no Brasil, se você somar funcionários públicos, você tem 1,8 dos eleitores, né? O que pode acontecer é de um partido à esquerda, né, conseguir galvanizar esses 1,8 de diferença. Lula nunca vai ser suficientemente reconhecido como aquele que se tornou a barreira entre nós e o fascismo, aquele que impediu o fascismo, aquele que não deixou a continuidade do bolsonarismo, do bolsofascismo, que iria transformar esse país, sim, numa teocracia falsa, mentirosa, porque eles são corruptos, eles são absolutamente enganadores, mas iam transformar, sim, isso aqui numa ditadura talibã. Então, nós temos muitos problemas pela frente. Sim, sim. O Caio Mário te pergunta: professor, um processo revolucionário como 1930 pode se repetir considerando que nossas constituições fora o Império não duraram mais que 40 anos? E eu te peço uma resposta rápida para o Caio Mário e que você trate do caso dessa, digamos assim, reviravolta, no caso Marielle, em 3 minutos. A questão do que vai acontecer, esse processo de mudança no Brasil, é ainda muito difícil, né? Nós, historiadores, trabalhamos para trás, não trabalhamos tanto para frente. Quem faz muito modelo para frente é economista, né? E que sempre corrige depois que não dá certo, né? Sim. Isso é uma brincadeira com os colegas, né? Bom, a questão do caso Marielle e Anderson Gomes, ele é fundamental porque ele, de fato, mostra que a impunidade é muito grave, que a impunidade não pode ser parte, né, da República, né? Aquilo que já foi chamado por alguns autores de uma república feia, né? O Brasil é uma república feia. Tem eleições, tem democracia, mas tem muita corrupção, tem fome, tem níveis de educação muito baixos. Quer dizer, é uma república feia nesse sentido. A expressão do professor Anthony Pereira, do King's College, na Inglaterra. O caso Marielle caminha para impedir essa pecha de impunidade, mas tem muitas coisas ainda que não estão esclarecidas, tá? A relação da Marielle com o Bolsonaro, a pauta principal da Marielle, que era a luta pelos direitos humanos, que batia fortemente na polícia do Rio de Janeiro e nos membros que eram protegidos pelos Bolsonaros da polícia no Rio de Janeiro, nada disso foi colocado, e isso é muito importante. Utilizar propina, corrupção para provar alguma coisa na polícia do Rio de Janeiro é complicado. Eu tenho alguns alunos da PM, da Polícia Civil, que são excelentes pessoas, mas a média não é formada por essas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que continuar a buscar, né, mais nesse monte, né, em que se oculta a corrupção no Rio de Janeiro. Muito bem, nós chegamos ao final, por decorrência de prazo, por falta de horário, falta de tempo para a gente continuar essa conversa, e eu, atendendo a vários pedidos aqui no chat, gostaria de já estender o convite ao professor Chico Teixeira para uma continuação num outro sábado
desse nosso encontro, a tratar aí do que a gente ainda não conseguiu tratar hoje aqui, mas também de temas até internacionais, como o atentado recente em Moscou, um impressionante atentado que ainda precisa ser investigado, mesmo a situação criada por ele e suas relações com o conflito entre Ucrânia e Rússia, ali na região próxima da Rússia. Então, eu estendo esse convite ao professor, agradeço a audiência, as manifestações do Antônio Graça, que fala dos praças, do Antônio Bastos, desculpe, que fala dos praças, da discriminação contra os praças, a realidade no serviço militar é impressionante, os oficiais que se desconectam do mundo do país em sua formação e vivem isolados, há uma formação muito de confrontação com o país, e isso tem a ver... Que a gente chamou de instituição total, né? Essas escolas viram instituições totais. O Antônio Bastos que te diz: professor Chico, eu fui aluno de uma escola militar e saí para o mundo civil. Minha turma é desses coronéis atuais. Passei anos e anos para ter a compreensão desse processo e hoje compreender o trabalho feito na cabeça deles. É impressionante isso, né? Quer dizer, anos para entender que aquilo é um trabalho, que aquilo é algo que enfim, que é resultado de uma Mário, só para coisa, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os aliados proibiram escolas militares no Japão e na Alemanha. Até hoje não tem escola militar na Alemanha nem no Japão. A formação é de oficial para cima. Impressionante. Vamos falar sobre isso também, caso o Chico Teixeira seja tão generoso para retornar a conversar conosco. Chico Teixeira, muito obrigado, foi uma satisfação, um prazer, um privilégio, e até a próxima. Obrigado, Mário. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima Forças do Brasil, aqui na TV 247, no próximo sábado. A gente volta com mais um convidado, e eu queria muito também agradecer sua audiência, os superchats, as mensagens, e chamar vocês para a continuidade da programação da TV 247 neste sábado de Aleluia. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima. Estamos terminando.